Nas profundezas da floresta amazônica, onde os últimos raios de sol se perdem entre folhagens milenares, existe um eco que ressoa há 13.000 anos. É o sussurro de uma civilização que escolheu viver sob a terra, longe dos olhos do mundo, construindo cidades inteiras esculpidas na rocha viva. Esta não é apenas mais uma lenda indígena perdida no tempo. É o testemunho vivo dos Uga Mongulala, guardiões de um segredo que pode reescrever tudo o que sabemos sobre as origens da humanidade na América do Sul. Imagine por um momento o silêncio absoluto das cavernas, quebrado apenas pelo gotejamento distante da água sobre pedras polidas por mãos ancestrais. Imagine corredores que se estendem por quilômetros, iluminados por uma luz dourada que não vem do sol, mas de cristais incrustados nas paredes como estrelas subterrâneas. Imagine uma cidade inteira, com templos, casas, praças e jardins suspensos, tudo esculpido na escuridão da montanha. Nesta jornada pelos túneis do tempo, você vai descobrir não apenas a história de Akakor, a cidade dos deuses segundo os índios Uga Mongulala, mas também os mistérios que cercam sua existência e as evidências que ainda hoje fazem arqueólogos questionarem suas próprias certezas. Entre cada palavra desta narrativa, há um convite para que você se torne parte desta busca ancestral, conectando-se com aqueles que, há milênios, caminharam pelos mesmos corredores que ainda ecoam seus passos. A história que está prestes a ouvir foi transmitida oralmente durante gerações, preservada com a precisão de quem sabe que cada detalhe pode ser a chave para compreender não apenas o passado, mas o próprio propósito da existência humana neste planeta. E antes que a gente siga viagem pelo tempo, se este clima e essa história estão tocando você, inscreva-se no canal e ative o sininho. A sua presença é a luz que guia nossa jornada neste longo entardecer. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E que horas são aí agora? Você sabia que Akakor seria mais antiga que Machu Picchu, mais misteriosa que as linhas de Nazca e mais complexa que qualquer cidade subterrânea já descoberta no mundo? Segundo Tatum Kanara, o último chefe dos Uga Mongulala, esta cidade foi construída pelos deuses antigos há exatos 13.000 anos, quando o mundo ainda se recuperava da última era glacial. O nome Akakor significa, na língua dos Uga Mongulala, fortaleza dupla. Uma fortaleza na superfície, onde viviam os guerreiros e os guardiões dos segredos, e outra nas profundezas da terra, onde residiam os sábios e onde se preservavam os conhecimentos mais sagrados da humanidade. Esta dualidade não era apenas arquitetônica, mas espiritual, representando a conexão entre o mundo visível e o invisível, entre aquilo que podemos tocar e aquilo que apenas podemos sentir. A tradição oral dos Uga Mongulala conta que os deuses antigos não eram seres humanos como nós, mas entidades de sabedoria superior que vieram de muito longe para ensinar aos primeiros habitantes da Terra as artes da agricultura, da astronomia, da medicina e da construção. Eles teriam permanecido entre os humanos durante milênios, até que chegou o momento de partir, deixando para trás não apenas suas construções monumentais, mas também seus ensinamentos gravados em placas de ouro e cristal. Nas paredes de Akakor, segundo os relatos, estavam esculpidas não apenas as histórias do passado, mas também as profecias do futuro, mapas de constelações que só seriam descobertas pela astronomia moderna, fórmulas matemáticas de uma precisão que desafia nossa compreensão atual e símbolos que parecem descrever tecnologias que ainda estamos tentando compreender.
Mas onde exatamente fica Akakor? Esta é uma pergunta que tem intrigado aventureiros, arqueólogos e pesquisadores desde 1972, quando a História foi revelada ao mundo por meio do escritor alemão Karl Brugger. Segundo Tatum Canara, a cidade estaria localizada em algum lugar entre o Brasil e o Peru, escondida entre montanhas inacessíveis da Cordilheira do Acre, protegida por uma geografia tão hostil quanto sagrada. O que mais impressiona na narrativa dos Uga Mongulala é a precisão de detalhes que não deveriam estar ao alcance de uma tribo isolada. Eles descrevem com exatidão eventos astronômicos ocorridos há milhares de anos, mudanças climáticas que a ciência só conseguiu comprovar recentemente e conhecimentos de engenharia que desafiam nossa compreensão sobre as capacidades das civilizações antigas. À medida que a noite se aprofunda e nossa jornada continua, uma pergunta ecoa pelas cavernas do tempo. Seria Akakor apenas uma lenda? Ou os Uga Mongulala realmente guardam o segredo de uma das mais antigas e avançadas civilizações que já existiram? Entre os cipós que entrelaçam as árvores centenárias da Amazônia, existe um povo que nunca esqueceu, os Uga Mongulala, cujo nome significa povo escolhido pelos deuses, carregam em suas vozes a lembrança de 13.000 anos de história transmitida de pai para filho em cerimônias sagradas que acontecem apenas quando a lua nova encontra a constelação do Jaguar Celeste. Tatum Canara, nascido em 1944, foi o último na linhagem de chefes supremos desta tribo extraordinária. Seu nome verdadeiro, segundo a tradição, significava Serpente de Fogo, uma referência aos conhecimentos secretos que ele herdou de seu avô, o grande xamã Sincaia. Quando criança, Tatunka passava horas nas cavernas sagradas, aprendendo não apenas as histórias do seu povo, mas também os caminhos secretos que levavam às cidades subterrâneas deixadas pelos deuses antigos. A educação de um futuro chefe dos Uga Mongulala começava aos 7 anos de idade, com a memorização de cantos específicos que funcionavam como mapas sonoros. Cada melodia correspondia a uma rota através da floresta. Cada variação de tom indicava uma mudança de direção. Cada pausa representava um marco na paisagem. Desta forma, os segredos geográficos de Akakor eram preservados não em mapas de papel que poderiam ser roubados ou destruídos, mas na própria alma dos guardiões. Durante décadas, os Uga Mongulala mantiveram contato esporádico com o mundo exterior, sempre cautelosos, sempre protegendo seus segredos mais profundos. Eles sabiam que sua sobrevivência dependia do sigilo, pois a história havia lhes ensinado que quando os estrangeiros descobriam riquezas na floresta, a destruição sempre seguia o mesmo padrão. Primeiro chegavam os exploradores, depois os soldados, por último, restavam apenas cinzas e lágrimas. Foi apenas em 1968 que Tatum Canara tomou a decisão mais controversa de sua vida: revelar ao mundo a existência de Akakor. O que o motivou foi uma visão que teve durante um ritual de ayahuasca, na qual os espíritos dos ancestrais lhe mostraram grandes máquinas destruindo a floresta e um tempo futuro em que não restaria nada dos antigos conhecimentos se eles não fossem compartilhados. Você sabia que os Uga Mongulala possuem um calendário próprio que data não do nascimento de Cristo ou de qualquer evento histórico conhecido, mas da chegada dos deuses antigos à Terra? Segundo este sistema, o ano de 1972, quando a história de Akakor foi revelada ao mundo, correspondia ao ano 12.453 da Grande Era dos Deuses. A precisão com que os Uga Mongulala descrevem eventos astronômicos é verdadeiramente impressionante.
Eles falam de 3 sóis que brilharam no céu durante o período da construção de Akakor, uma descrição que coincide exatamente com cálculos astronômicos sobre supernovas que teriam sido visíveis da Terra há aproximadamente 13.000 anos. Como uma tribo isolada poderia ter conhecimento de fenômenos celestes tão específicos? Tatunka também relatava com detalhes a existência de 26 cidades subterrâneas conectadas por túneis que se estendiam por milhares de quilômetros, formando uma verdadeira rede de civilização oculta sob a floresta amazônica. Cada cidade tinha sua especialidade. Algumas eram dedicadas à preservação do conhecimento, outras à agricultura subterrânea, algumas funcionavam como centros de cura onde se praticava uma medicina baseada em frequências sonoras e cristais. A estrutura social dos Uga Mongulala também refletia sua conexão com os deuses antigos. Eles se dividiam em 3 castas principais: os guardiões da memória, responsáveis por preservar as histórias sagradas; os caminhantes das trilhas, que conheciam todos os caminhos secretos da floresta; e os intérpretes dos sinais, xamãs capazes de decifrar os símbolos deixados pelos antigos mestres. As mulheres tinham um papel fundamental na preservação dos conhecimentos. Eram elas que bordavam em tecidos especiais os mapas simbólicos das constelações, usando fios tingidos com plantas que só floresciam durante eclipses solares. Estes tecidos funcionavam como bibliotecas portáteis, contendo informações codificadas sobre medicina, astronomia e geografia que podiam ser lidas apenas por iniciadas. Durante as noites de cerimônia, quando a tribo se reunia ao redor do fogo sagrado, alimentado com madeiras específicas que produziam uma fumaça de propriedades alucinógenas, os mais velhos recitavam as crônicas de Akakor. Estas não eram apenas histórias, mas verdadeiros rituais de conexão com o tempo ancestral, onde cada palavra tinha o poder de transportar os ouvintes para épocas remotas. O idioma dos Uga Mongulala continha palavras que não existiam em nenhuma outra língua indígena conhecida, termos para descrever máquinas voadoras, fontes de energia luminosa e métodos de comunicação à distância que pareciam saídos de um manual de ficção científica. Como explicar a existência de conceitos tão avançados em uma cultura que supostamente nunca teve contato com a tecnologia moderna? À medida que as chamas da fogueira se reduzem a brasas douradas e os cantos ancestrais ecoam pela floresta, uma questão permanece suspensa no ar úmido da noite. Teriam os Uga Mongulala realmente vivido ao lado de seres de conhecimento superior, ou suas memórias ancestrais guardam segredos ainda mais profundos sobre as verdadeiras origens da civilização humana? Sobre as águas escuras do rio Purus, quando a primeira luz da aurora toca as copas mais altas da floresta, ainda é possível ouvir o eco de uma chegada que mudou para sempre o destino da humanidade na América do Sul. Segundo as crônicas de Akakor, foi em um dia como este, há 13.000 anos, que os céus se abriram e os deuses antigos desceram à terra em suas embarcações luminosas. A descrição desta chegada, preservada na memória oral dos Uga Mongulala, possui uma riqueza de detalhes que desafia qualquer tentativa de classificá-la como simples mitologia. Os antigos relatam que as naves dos deuses não faziam ruído, mas produziam uma vibração que podia ser sentida através do solo, fazendo com que os animais da floresta se aquietassem em reverência silenciosa. Os primeiros seres humanos que testemunharam esta chegada eram grupos nômades de caçadores-coletores que haviam migrado da Ásia através da ponte de terra
que conectava os continentes durante a era glacial. Estes primeiros habitantes da Amazônia viviam em pequenos grupos familiares, conheciam o fogo e as técnicas básicas de caça, mas sua tecnologia era rudimentar comparada ao que estava prestes a aprender. Os deuses antigos, conforme descritos pelos Uga Mongulala, não eram exatamente como os humanos, embora compartilhassem características similares. Eram mais altos, com cerca de 2,5 metros de altura, possuíam uma pele que brilhava com uma luz dourada suave, e seus olhos refletiam as cores do arco-íris quando tocados pela luz do sol. Seus cabelos eram longos e pareciam feitos de fios de ouro líquido que se moviam mesmo na ausência de vento. O primeiro contato entre os deuses e os humanos aconteceu através de gestos e símbolos desenhados na areia. Os deuses mostraram-se pacíficos, oferecendo aos humanos primitivos sementes de plantas que não existiam na região e ferramentas feitas de um metal que nunca enferrujava nem perdia o fio. Em troca, pediam apenas que os humanos os ajudassem a compreender a geografia local e os padrões climáticos da região. Você sabia que os Uga Mongulala descrevem com precisão geológica eventos que teriam ocorrido durante o final da última era glacial? Eles falam de grandes geleiras derretendo rapidamente, de mudanças drásticas no nível dos rios e de terremotos que alteraram completamente a paisagem amazônica. Estas descrições coincidem perfeitamente com dados científicos sobre mudanças climáticas ocorridas há aproximadamente 13.000 anos. Os deuses antigos estabeleceram seu primeiro acampamento na região que hoje corresponde à fronteira entre o Brasil, Peru e Colômbia, escolhendo uma área onde 3 rios se encontravam, formando um delta natural protegido por montanhas rochosas. Este local oferecia não apenas proteção natural, mas também acesso a diferentes tipos de minérios que seriam essenciais para suas construções futuras. Durante os primeiros anos de convivência, os deuses dedicaram-se principalmente ao ensino. Mostraram aos humanos como cultivar plantas que produziam mais alimento em menos espaço, como domesticar animais que antes eram apenas caçados, e como usar as propriedades medicinais de centenas de espécies vegetais que cresciam na floresta. Este conhecimento botânico era tão avançado que incluía técnicas de fermentação, destilação e síntese de compostos que a medicina moderna só redescobriu no século XX. A linguagem foi outro aspecto fundamental desta educação. Os deuses antigos ensinaram aos humanos primitivos um sistema de escrita baseado em símbolos geométricos que podiam ser combinados de infinitas maneiras para expressar conceitos complexos. Este sistema não se baseava em sons, como nossa escrita alfabética, mas em ideias puras, permitindo que pessoas de diferentes tribos pudessem se comunicar mesmo falando idiomas distintos. A astronomia foi talvez a ciência mais importante transmitida pelos deuses aos humanos. Eles construíram observatórios rudimentares, usando pedras alinhadas com precisão matemática, ensinando aos Uga Mongulala a prever eclipses, solstícios e equinócios com uma exatidão que rivaliza com nossos cálculos modernos. Mais impressionante ainda, eles transmitiram conhecimentos sobre constelações que só são visíveis do hemisfério sul, sugerindo que sua origem pode estar relacionada a uma compreensão global dos movimentos celestes. As técnicas de construção ensinadas pelos deuses antigos desafiavam qualquer lógica conhecida na época. Eles mostravam como cortar pedras gigantescas usando apenas sons de frequências específicas, como transportar blocos de várias toneladas
através de métodos que pareciam anular a gravidade e como escavar túneis profundos sem que houvesse desmoronamentos ou problemas de ventilação. Durante as cerimônias noturnas, os deuses compartilhavam com os humanos visões do passado distante da Terra, mostrando-lhes através de projeções luminosas como o planeta havia mudado ao longo de milhões de anos. Estas sessões de cinema ancestral incluíam imagens de dinossauros, formação de montanhas e até mesmo a chegada de outros visitantes que teriam vindo à Terra em épocas ainda mais remotas. A medicina praticada pelos deuses antigos combinava o uso de plantas com técnicas energéticas que envolviam cristais, sons e imposição de mãos. Eles ensinaram que o corpo humano era atravessado por correntes de energia invisível que conectavam todos os órgãos e que muitas doenças eram causadas por bloqueios nestas correntes. Técnicas de cura que hoje chamamos de acupuntura, cromoterapia e musicoterapia eram conhecimentos básicos transmitidos pelos antigos mestres. Mas por que os deuses antigos escolheram justamente esta região da Amazônia para estabelecer sua civilização? A resposta, segundo os Uga Mongulala, estava relacionada a propriedades energéticas especiais da Terra naquele local onde correntes magnéticas subterrâneas se cruzavam criando um campo de força natural que facilitava tanto a construção quanto a preservação de suas obras monumentais. Quando o sol se põe atrás das montanhas do Acre e as sombras começam a desenhar formas misteriosas na rocha nua, ainda é possível imaginar o som de milhares de ferramentas trabalhando em perfeita sincronia. E a construção de Acacó não foi apenas uma obra de engenharia, foi um ritual coletivo que durou 3 gerações, envolvendo não apenas humanos e deuses, mas também as próprias forças da natureza em uma colaboração sem precedentes na história da humanidade. Os preparativos para a construção começaram com a escolha precisa do local. Os deuses antigos passaram meses estudando as correntes subterrâneas, os padrões de vento, a composição do solo e até mesmo as rotas migratórias dos animais da região. Cada detalhe era importante porque Akakor não seria apenas uma cidade, mas um organismo vivo que precisaria funcionar em harmonia com o ambiente natural por milhares de anos. O primeiro passo foi a escavação dos túneis principais, uma tarefa que desafiava toda a lógica da engenharia primitiva. Os deuses antigos utilizavam uma técnica que os Uga Mongulala descrevem como canto das pedras, sons de frequências específicas que faziam a rocha vibrar até se fragmentar naturalmente ao longo de linhas de fratura predeterminadas. Este processo não produzia poeira nem detritos e as paredes resultantes eram tão lisas quanto se tivessem sido polidas por artesãos experientes. Os túneis principais foram organizados seguindo um padrão geométrico baseado na proporção áurea, com corredores que se irradiavam do centro como os raios de uma imensa roda. O corredor central, conhecido como Caminho do Sol Eterno, tinha 15 metros de altura e 20 metros de largura, sendo iluminado por cristais especiais incrustados no teto que captavam e amplificavam qualquer fonte de luz disponível. A organização do trabalho seguia princípios que combinavam eficiência prática com significado espiritual. Os humanos mais jovens eram responsáveis pelo transporte de materiais, aprendendo durante o processo as técnicas básicas de construção. Os adultos trabalhavam diretamente na escavação e no acabamento, sempre supervisionados por um dos deuses antigos que garantia a precisão matemática de cada medida. Você sabia que algumas técnicas de construção descritas pelos Uga Mongulala
só foram inventadas pela engenharia moderna no século XX. Por exemplo, eles descrevem um sistema de ventilação que criava correntes de ar natural através de diferenças de pressão calculadas, mantendo temperatura e umidade constantes em todos os ambientes subterrâneos. Uma das características mais impressionantes de Akakor era seu sistema de abastecimento de água. Os construtores desviaram rios subterrâneos através de canais talhados na rocha, criando uma rede hidráulica que fornecia água fresca para toda a cidade. Este sistema incluía filtros naturais feitos com camadas de diferentes tipos de areia e carvão vegetal, garantindo que a água chegasse às residências com pureza superior à de muitas cidades modernas. Os aposentos residenciais eram escavados seguindo as características naturais da rocha, aproveitando cavidades existentes e expandindo-as conforme necessário. Cada família recebia um espaço que incluía áreas para dormir, preparar alimentos, trabalhar e meditar. As paredes eram decoradas com símbolos talhados que não eram apenas ornamentais, mas funcionavam como um sistema de escrita tridimensional que contava a história de cada família. O templo principal de Akakor era uma obra-prima de arquitetura e acústica. Localizado no coração da cidade, possuía uma cúpula natural de 50 metros de altura, totalmente coberta por cristais que criavam efeitos de luz impossíveis de descrever com palavras. Durante as cerimônias, quando centenas de vozes cantavam em uníssono, a acústica natural da caverna criava harmonias que pareciam vir de outras dimensões. A iluminação da cidade era fornecida por um sistema engenhoso que combinava cristais, espelhos de metal polido e plantas bioluminescentes cultivadas especificamente para este fim. Durante o dia, a luz solar era captada na superfície e direcionada através de poços verticais até os cristais no teto dos túneis. À noite, as plantas luminosas assumiam o papel principal, criando uma iluminação suave e constante que nunca se apagava, completamente. As oficinas de trabalho eram organizadas por especialidade. Havia áreas dedicadas à metalurgia, onde se trabalhava com ouro, prata e um metal desconhecido que os deuses trouxeram consigo. Outras áreas eram destinadas à tecelagem, usando fibras de plantas especiais que produziam tecidos impermeáveis e extremamente resistentes. Existiam também laboratórios onde se preparavam medicamentos e substâncias químicas para diversos usos. A biblioteca de Akakor era talvez sua construção mais importante. Localizada na parte mais profunda da cidade, em cavernas naturais que ofereciam proteção total contra qualquer tipo de deterioração, abrigava milhares de placas de ouro gravadas com o conhecimento acumulado pelos deuses antigos. Estas placas eram organizadas por assunto: astronomia, medicina, agricultura, história, filosofia e profecias sobre o futuro da humanidade. O sistema agrícola subterrâneo de Akakor representava uma revolução na produção de alimentos. Utilizando terra especial misturada com compostos orgânicos e iluminação artificial fornecida pelos cristais, os habitantes conseguiam cultivar uma variedade impressionante de plantas alimentícias e medicinais. Este sistema garantia que a cidade fosse completamente autossuficiente, podendo sustentar sua população mesmo durante longos períodos de isolamento. As áreas de recreação incluíam piscinas naturais alimentadas por nascentes termais, jardins suspensos com plantas ornamentais e espaços abertos onde se realizavam apresentações artísticas e cerimônias religiosas. Mesmo no subsolo, os habitantes de Akakor
não perderam sua conexão com a beleza e a harmonia natural. À medida que os anos passaram e a construção se aproximava do fim, uma pergunta começou a inquietar os corações, tanto dos humanos quanto dos deuses. Seria possível manter para sempre esta harmonia perfeita entre tecnologia avançada e vida natural? Ou chegaria um tempo em que esta civilização extraordinária enfrentaria desafios que nem mesmo sua sabedoria ancestral conseguiria superar? Nos jardins suspensos de Akakor, onde flores que não existem em nenhum outro lugar da Terra perfumam o ar com fragrâncias que induzem sonhos proféticos, viveu-se durante 3.000 anos uma era de prosperidade e sabedoria, que os Uga Mongulala chamam de Tempo dos Deuses Caminhantes. Foi uma época em que a fronteira entre o possível e o impossível simplesmente não existia, quando cada dia trazia descobertas que ampliavam os horizontes do conhecimento humano. Durante esta Idade Dourada, a população de Akakor cresceu até atingir aproximadamente 50.000 habitantes, divididos entre humanos puros, descendentes dos cruzamentos entre humanos e deuses, e os próprios deuses antigos, que continuavam a compartilhar seus conhecimentos com generosidade infinita. A cidade havia se expandido muito além de sua configuração original, com novos níveis sendo escavados progressivamente mais fundo na montanha. A educação em Akakor seguia princípios que combinavam conhecimento teórico com experiência prática. Crianças a partir dos 5 anos começavam a aprender não apenas as artes básicas, como leitura, escrita e cálculo, mas também astronomia avançada, botânica medicinal e técnicas de manipulação de energia através de cristais. Aos 15 anos, cada jovem escolhia uma especialização que determinaria seu papel na sociedade para o resto da vida. O sistema de governo era baseado em conselhos formados tanto por humanos quanto por deuses, onde as decisões eram tomadas através de um processo que os Uga Mongulala descrevem como sintonia mental coletiva. Durante estas sessões, os participantes entravam em um estado de consciência alterada que lhes permitia acessar uma sabedoria superior, garantindo que todas as decisões fossem tomadas com base no bem comum e na harmonia universal. A medicina praticada em Akakor havia evoluído para um nível de sofisticação extraordinário. Os médicos sacerdotes dominavam técnicas de cirurgia sem cortes, usando apenas energia focalizada através de cristais especiais. Conheciam a estrutura interna do corpo humano com detalhes que rivalizavam com nossos modernos equipamentos de imagem e eram capazes de curar doenças que consideramos incuráveis ainda hoje. Você sabia que os habitantes de Akakor desenvolveram uma forma de agricultura que aumentava a produtividade das plantas em até 500% comparado às técnicas convencionais? Eles descobriram que certas frequências sonoras estimulavam o crescimento vegetal e criaram um sistema onde música especificamente composta para cada tipo de planta era tocada continuamente nos jardins subterrâneos. As artes floresciam em Akakor de maneiras que desafiavam qualquer comparação com civilizações posteriores. Os artistas criavam esculturas que pareciam viver e respirar, utilizando técnicas de manipulação molecular que permitiam que a pedra adquirisse a flexibilidade da argila durante o processo de criação. A música atingiu níveis de complexidade harmônica impossíveis de reproduzir com instrumentos convencionais, utilizando cristais afinados que produziam sons em frequências que tocavam diretamente a alma. A astronomia de Akakor havia mapeado não apenas as constelações visíveis da Terra, mas também sistemas estelares distantes
que só seriam descobertos pela ciência moderna, com a ajuda de telescópios espaciais. Os astrônomos da cidade antiga sabiam da existência de planetas em outras galáxias e mantinham contato regular com outras civilizações espalhadas pelo universo através de métodos de comunicação que transcendiam as limitações da velocidade da luz. As expedições de exploração enviadas pelos habitantes de Akakor chegaram a todos os continentes da Terra, estabelecendo colônias menores e pontos de contato com outras tribos humanas primitivas. Estas expedições não eram de conquista, mas de ensino, levando conhecimentos básicos de agricultura, medicina e astronomia para povos que ainda viviam na Idade da Pedra. Muitas das lendas sobre deuses civilizadores encontradas em culturas ao redor do mundo podem ter sua origem nestes contatos. O comércio entre Akakor e outras regiões era baseado não em moedas convencionais, mas em troca de conhecimentos e tecnologias. Uma nova técnica de medicina valia mais que toneladas de ouro, e uma descoberta astronômica podia ser trocada por sementes de plantas raras de continentes distantes. Este sistema garantia que o progresso fosse sempre coletivo, beneficiando toda a humanidade. A filosofia de Akakor baseava-se na compreensão de que toda a existência estava interconectada através de uma rede de energia invisível que os habitantes chamavam de teia de luz universal. Esta compreensão não era apenas teórica, mas prática, influenciando desde decisões políticas até técnicas de cura. Cada ação era avaliada considerando seu impacto em toda a rede de conexões. Os festivais religiosos de Akakor duravam semanas inteiras e incluíam cerimônias que combinavam música, dança, arte visual e experiências extracorpóreas induzidas por plantas sagradas e técnicas de meditação. Durante estes festivais, toda a cidade se transformava em um templo vivo, onde cada habitante participava de uma celebração coletiva da vida e da consciência. A longevidade dos habitantes de Akakor era muito superior à dos humanos comuns da época. Através de uma combinação de dieta especial, exercícios energéticos, uso medicinal de plantas e técnicas de rejuvenescimento, baseadas em cristais, muitos viviam mais de 200 anos, mantendo plena vitalidade física e mental. Os deuses antigos eram praticamente imortais, some-los envelhecendo apenas quando escolhiam fazê-lo por razões espirituais específicas. A preservação do conhecimento em Akakor seguia métodos múltiplos e redundantes. Além das placas de ouro da biblioteca principal, informações importantes eram codificadas em canções, danças, pinturas corporais e até mesmo em padrões de tecelagem. Desta forma, mesmo se a biblioteca fosse destruída, o conhecimento essencial permaneceria vivo na cultura do povo. As profecias sobre o futuro eram uma parte importante da vida em Akakor. Os videntes mais experientes, muitos deles híbridos humano-divinos com capacidades mentais ampliadas, podiam perceber eventos futuros com décadas ou até séculos de antecedência. Suas previsões eram registradas cuidadosamente e consultadas regularmente para orientar decisões importantes da comunidade. Mas, mesmo em meio a tanta prosperidade e sabedoria, sinais súbitos começavam a aparecer no horizonte, sugerindo que mudanças profundas estavam se aproximando. Os deuses mais antigos falavam em sussurros sobre um tempo de partida que se aproximava, quando eles precisariam deixar seus filhos humanos para enfrentar sozinhos os desafios de uma nova era que estava nascendo nas brumas do futuro distante. Sobre as águas cristalinas do lago sagrado de Akakor, onde os reflexos das estrelas se misturavam com a luz dourada
Dos cristais submersos, começaram a aparecer ondas que não seguiam o ritmo do vento. Os videntes mais experientes da cidade foram os primeiros a perceber que algo fundamental estava mudando na teia energética que sustentava sua civilização milenar. Era o ano 10.481 da Era dos Deuses, e sinais sutis mas inequívocos anunciavam o fim de uma era. Os deuses antigos, que durante milênios haviam caminhado entre os humanos, com a naturalidade de quem pertence àquele lugar, começaram a demonstrar uma inquietação crescente. Durante as reuniões do conselho, seus olhos dourados se voltavam frequentemente para o céu, como se ouvissem chamados inaudíveis para ouvidos humanos. Suas conversas, antes sempre incluindo os habitantes mortais de Akakor, tornaram-se mais reservadas, conduzidas em uma linguagem antiga, que nem mesmo os híbridos conseguiam compreender completamente. O primeiro sinal concreto da mudança que se aproximava veio através dos cristais de comunicação que conectavam Akakor com outras civilizações espalhadas pelo cosmos. As mensagens que chegavam de mundos distantes falavam de uma grande convergência que aconteceria em ciclos de milhares de anos, quando seres evoluídos precisariam se retirar para permitir que as espécies mais jovens desenvolvessem sua própria sabedoria através da experiência direta. As plantas proféticas dos jardins suspensos começaram a murchar sem explicação aparente, mesmo recebendo todos os cuidados necessários. Estas plantas, que floresciam há milênios produzindo flores cujo perfume induzia visões do futuro, simplesmente perderam sua vitalidade da noite para o dia. Os jardineiros videntes interpretaram este fenômeno como um sinal de que o futuro estava se tornando incerto, fechado mesmo para os métodos divinatórios mais avançados. Você sabia que os registros do Zuga-Mongulala descrevem com precisão astronômica eventos celestes que coincidem com mudanças climáticas globais ocorridas há aproximadamente 10.000 anos? Eles falam de uma alteração na cor de certas estrelas, do aparecimento de novos cometas e de mudanças magnéticas que afetaram não apenas a Terra, mas todo o sistema solar. Durante este período de transição, os deuses antigos intensificaram drasticamente o processo de transmissão de conhecimentos para os humanos. Era como se tivessem pressa de compartilhar tudo o que ainda não havia sido ensinado. Bibliotecários divinos trabalhavam dia e noite, gravando em placas de ouro informações que antes eram consideradas muito avançadas para mentes humanas. Técnicas de medicina, engenharia, astronomia e filosofia, que eram domínio exclusivo dos deuses, começaram a ser democratizadas. A atmosfera em Akakor mudou sutilmente. Onde antes reinava uma sensação de eternidade e continuidade, agora havia uma melancolia quase imperceptível, como o perfume de flores que murcham lentamente. Os habitantes humanos, mesmo sem compreender completamente o que estava acontecendo, sentiam que uma era estava chegando ao fim. As canções tradicionais ganharam novos versos que falavam de despedidas e de responsabilidades que seriam herdadas. As cerimônias religiosas se tornaram mais frequentes e intensas. Durante os rituais, os deuses antigos compartilhavam com os humanos mais devotos visões detalhadas do futuro da Terra. Mostraram épocas de escuridão que viriam, quando o conhecimento seria esquecido e a humanidade precisaria redescobrir muitas verdades por conta própria. Mas também revelaram períodos de renaissance, quando antigas sabedorias ressurgiriam em nova forma. Os híbridos humano-divinos, que sempre haviam servido como ponte entre as duas espécies, começaram a experimentar mudanças físicas e mentais profundas.
Alguns desenvolveram capacidades telepáticas mais aguçadas, conseguindo comunicar-se diretamente com os deuses antigos através do pensamento. Outros manifestaram habilidades de levitação ou de manipulação da matéria através da concentração mental pura. Durante este período, foi criado o que os Uga Mongulala chamam de Protocolo da Preservação, um plano detalhado para manter vivos os conhecimentos essenciais durante os milênios de isolamento que estavam por vir. Este protocolo incluía a seleção de guardiães específicos para cada tipo de conhecimento, a codificação de informações em múltiplos formatos e a criação de sistemas de sinais que permitiriam que futuras gerações reconhecessem quando chegasse o momento de revelar certas verdades. Os animais da região também demonstravam comportamentos anômalos. Pássaros que nunca haviam migrado começaram a formar bandos enormes voando em direções aparentemente aleatórias. Jaguar e onças, normalmente solitários, eram vistos reunidos em grupos como se estivessem realizando suas próprias cerimônias de despedida. Até mesmo os insetos mudaram seus padrões de atividade, criando formações geométricas perfeitas que permaneciam imutáveis por dias. As expedições enviadas para outras regiões retornavam com relatos perturbadores. Civilizações aliadas em continentes distantes reportavam fenômenos similares. Seus guias divinos também demonstravam sinais de preparação para uma grande partida. Parecia que toda a rede de civilizações avançadas espalhada pelo planeta estava passando pela mesma transição simultânea. A educação dos jovens foi reorganizada completamente. Em vez de se concentrar apenas no desenvolvimento de habilidades específicas, passou a enfatizar a versatilidade e a capacidade de adaptação. Os estudantes aprenderam não apenas o que fazer, mas principalmente como descobrir soluções para problemas que ainda não existiam. Esta mudança refletia a compreensão de que eles teriam que enfrentar desafios completamente novos. As oficinas de artesãos trabalhavam febrilmente criando objetos que pudessem preservar conhecimentos de forma disfarçada. Joias, que eram na verdade instrumentos científicos, tecidos cujos padrões continham fórmulas matemáticas, esculturas que funcionavam como mapas tridimensionais, de constelações. Cada objeto era uma biblioteca em miniatura, projetado para sobreviver a milênios de incompreensão. À medida que a lua crescente se erguia sobre os picos rochosos que protegiam Akakor, uma certeza crescia no coração de seus habitantes. Estavam vivendo os últimos dias de uma era dourada e logo precisariam aprender a caminhar sozinhos pelos caminhos do tempo, carregando consigo apenas as sementes da sabedoria que seus mestres divinos plantaram em suas almas. Quando a terra começou a tremer sob os alicerces sagrados de Akakor, não foi apenas um terremoto comum que abalou os corações de seus habitantes, era o anúncio físico de mudanças cósmicas que há muito haviam sido previstas pelos videntes mais sábios da cidade subterrânea. O ano era 10.468 da Era dos Deuses, e forças que dormiam há milênios começavam a despertar em toda a superfície do planeta. As primeiras manifestações das catástrofes que se aproximavam vieram através dos elementos, chuvas que caíam por semanas seguidas, diferentes de qualquer padrão climático conhecido, inundavam regiões inteiras da floresta amazônica. Estas não eram tempestades comuns, mas precipitações carregadas de uma energia estranha que fazia plantas crescerem descontroladamente, ou, em outros casos, morrerem instantaneamente ao contato com a água. Os rios mudaram de cor da noite para o dia. Os solimões,
que sempre correu com águas barrentas, mas saudáveis, tornou-se vermelho como sangue durante uma lua inteira. O rio negro adquiriu uma tonalidade prateada que refletia a luz de forma sobrenatural, criando miragens de cidades flutuantes que confundiam navegadores e pescadores. Estas mudanças não eram apenas visuais. A composição química da água havia se alterado de forma inexplicável. Os deuses antigos explicaram aos habitantes de Akakor que estas manifestações eram consequência de ciclos cósmicos que operavam em escalas de tempo impossíveis de compreender para mentes humanas. A cada determinado período, a própria estrutura energética do universo passava por reorganizações que afetavam todos os planetas habitados por seres conscientes. A Terra estava entrando em uma fase de transição que duraria milênios. Você sabia que descrições similares de catástrofes globais são encontradas em tradições orais de povos indígenas de todos os continentes, sempre datadas de aproximadamente 10.000 anos atrás? Estas narrativas convergentes sugerem que eventos reais de magnitude planetária podem ter ocorrido neste período, sendo preservados na memória coletiva da humanidade. As comunicações com outras civilizações estelares tornaram-se cada vez mais difíceis e esporádicas. Os cristais de comunicação cósmica, que durante milênios haviam funcionado com perfeição absoluta, começaram a apresentar interferências e até mesmo a se fragmentar espontaneamente. Era como se uma barreira invisível estivesse se formando ao redor da Terra, isolando-a progressivamente do resto do universo habitado. Dentro de Akakor, fenômenos estranhos começaram a ocorrer nos níveis mais profundos da cidade. Corredores que sempre haviam sido perfeitamente iluminados pelos cristais se tornavam inexplicavelmente escuros. Alguns túneis que existiam há milênios simplesmente desapareceram, suas entradas se fechando como se a própria rocha tivesse vida e vontade própria. Em outros locais, novos espaços se abriam espontaneamente, revelando câmaras que pareciam ter sido escavadas por forças naturais desconhecidas. Os animais da região demonstravam comportamentos que desafiavam todos os padrões conhecidos de instinto natural. Espécies que nunca haviam se relacionado começaram a formar alianças improváveis. Serpentes e pássaros cooperavam na caça. Felinos grandes cuidavam de filhotes de outras espécies. E até mesmo insetos formavam padrões de comportamento que pareciam indicar uma inteligência coletiva emergente. Durante este período, nasceram entre os humanos de Akakor crianças com capacidades extraordinárias. Algumas demonstravam habilidades telepáticas desde os primeiros dias de vida, conseguindo se comunicar mentalmente não apenas com outros humanos, mas também com plantas e animais. Outras manifestavam controle sobre elementos físicos, sendo capazes de acender fogo com o pensamento ou de fazer pedras levitarem através da concentração. Os deuses antigos interpretaram estas manifestações como sinais de que a humanidade estava começando a desenvolver as capacidades que lhe permitiriam sobreviver e prosperar durante a era de isolamento que se aproximava. As crianças especiais foram identificadas e receberam treinamento intensivo, preparando-as para se tornarem os líderes da nova era que estava nascendo. As cerimônias religiosas de Akakor adquiriram uma intensidade dramática nunca antes vista. Durante os rituais, participantes entravam em estados alterados de consciência tão profundos que seus corpos físicos pareciam se dissolver, tornando-se formas de luz pura que dançavam no ar das câmaras sagradas. Nestas ocasiões,
Os limites entre o mundo físico e as dimensões espirituais se tornavam extremamente tênues. A biblioteca principal de Akakor passou por uma reorganização completa. Os deuses antigos trabalharam dia e noite selecionando quais conhecimentos deveriam ser preservados de forma mais segura e quais poderiam ser gradualmente revelados conforme a humanidade demonstrasse estar pronta para recebê-los. Algumas placas de ouro foram seladas em câmaras especiais, protegidas por mecanismos que só se abririam quando determinadas condições astronômicas fossem satisfeitas no futuro distante. As expedições enviadas para outras regiões começaram a retornar com relatos alarmantes. Muitas das civilizações aliadas haviam simplesmente desaparecido, deixando para trás apenas ruínas e sinais de partidas apressadas. Em alguns casos, cidades inteiras haviam sido abandonadas da noite para o dia, com todos os habitantes se desvanecendo como se nunca tivessem existido. A agricultura subterrânea de Akakor enfrentou desafios nunca antes encontrados. Plantas que cresciam perfeitamente há milênios começaram a produzir frutos com características completamente diferentes, alguns com propriedades nutritivas amplificadas, outros com efeitos medicinais totalmente novos. Era como se a própria natureza estivesse experimentando novas formas de vida. Os sistemas de energia baseados em cristais começaram a funcionar de forma irregular. Alguns cristais aumentaram drasticamente sua capacidade de armazenamento e transmissão de energia, enquanto outros perderam completamente suas propriedades especiais. Este desequilíbrio forçou os habitantes a desenvolver sistemas alternativos de energia, preparando-os para uma eventual independência total dos recursos deixados pelos deuses antigos. As profecias antigas que falavam sobre este período de transição começaram a se cumprir uma por uma. Textos que pareciam metáforas poéticas revelaram-se descrições literais de eventos que agora se desenrolavam diante dos olhos dos habitantes de Akakor. A precisão destas previsões confirmava que os deuses antigos realmente possuíam uma compreensão dos ciclos temporais que transcendia qualquer limitação humana. À medida que trovões distantes ecoavam através dos túneis de pedra e a própria montanha parecia suspirar com o peso das mudanças que se aproximavam, uma pergunta crescia no silêncio dos corações. Teriam os habitantes de Akakor força suficiente para preservar sua civilização extraordinária quando chegasse o momento de enfrentar sozinhos os desafios de um mundo transformado? Na madrugada mais silenciosa que Akakor já havia experimentado, quando nem mesmo o eco distante de gotas d'água quebrava a quietude absoluta das cavernas sagradas, os deuses antigos se reuniram pela última vez no templo principal da cidade subterrânea. Era o ano 10.456 da Era dos Deuses, e chegara o momento que havia sido profetizado desde o início dos tempos. A hora da grande partida deixaria a humanidade caminhando sozinha pelos caminhos da evolução. A cerimônia de despedida durou 7 dias e 7 noites, envolvendo rituais de uma complexidade e beleza impossíveis de descrever com palavras humanas. Durante este período, o véu entre as dimensões se tornou tão tênue que habitantes de Akakor podiam ver através dele, contemplando paisagens de mundos distantes, onde seus mestres divinos continuariam sua jornada cósmica de ensino e proteção. Os preparativos para a partida haviam começado meses antes, mas foi apenas nestes últimos dias que sua magnitude real se tornou aparente. Os deuses antigos não estavam simplesmente indo embora, estavam selando cuidadosamente toda a estrutura energética que haviam construído ao longo de milênios,
garantindo que ela permanecesse estável e funcional, mesmo na ausência de sua presença direta. Cada deus escolheu pessoalmente os humanos que herdariam suas responsabilidades específicas. Não era uma escolha baseada apenas em competência técnica, mas em afinidade espiritual e capacidade de manter viva a essência dos ensinamentos, mesmo quando sua forma externa pudesse se modificar com o passar dos séculos. Estas cerimônias de transmissão de poder eram intensas e transformadoras, deixando os escolhidos permanentemente alterados. Você sabia que muitas tradições místicas ao redor do mundo falam de um período histórico quando os deuses se retiraram da Terra, sempre datado de aproximadamente 10.000 anos atrás? Esta convergência temporal sugere que eventos reais podem ter inspirado estas narrativas aparentemente independentes. A transferência final de conhecimentos assumiu formas que transcendiam os métodos convencionais de ensino. Os deuses antigos utilizaram técnicas de implantar diretamente na mente e no DNA dos sucessores, escolhidos bancos inteiros de informação que permaneceriam latentes, ativando-se automaticamente quando as condições adequadas se apresentassem no futuro. Era uma forma de seguro cósmico, garantindo que o conhecimento essencial nunca se perderia completamente. As embarcações que levariam os deuses de volta às estrelas não eram construções físicas no sentido convencional, mas cristalizações de energia pura que assumiam forma sólida apenas quando necessário. Durante os preparativos finais, estas naves luminosas podiam ser vistas flutuando sobre Akakor como auroras de formato geométrico perfeito, irradiando cores que não existiam no espectro visível normal. Os últimos ensinamentos, transmitidos pelos deuses antigos, foram de natureza profundamente filosófica e espiritual. Eles explicaram que sua partida não representava um abandono, mas uma necessidade evolutiva. Assim como pais devem permitir que filhos crescidos sigam seus próprios caminhos, civilizações avançadas precisam dar espaço para que espécies mais jovens desenvolvam sua própria sabedoria através da experiência direta. Durante a cerimônia de despedida, cada deus pronunciou palavras de poder que ficaram gravadas não apenas nas pedras do templo, mas na própria estrutura energética do local. Estas palavras funcionariam como chaves que poderiam ser ativadas por futuras gerações, quando chegasse o momento apropriado de redescobrir certos conhecimentos. A própria Akakor se tornaria um oráculo vivo, respondendo às necessidades de seus habitantes ao longo dos milênios. A emoção que permeava estes últimos momentos era indescritível. Humanos que haviam convivido durante décadas ou mesmo séculos com os deuses, antigos se despediam sabendo que talvez nunca mais os veriam na forma física. Lágrimas foram derramadas, abraços foram trocados e promessas eternas foram sussurradas em linguagens que transcendiam as barreiras das espécies. Os híbridos humano-divinos enfrentavam um dilema particular. Alguns escolheram partir com os deuses antigos, retornando às estrelas de onde sua linhagem havia originalmente vindo. Outros decidiram permanecer em Akakor, servindo como ponte viva entre o passado divino e o futuro humano. Estas decisões foram respeitadas sem questionamento, pois cada ser consciente tem o direito sagrado de escolher seu próprio destino. As plantas e animais especiais que haviam sido trazidos pelos deuses de outros mundos também fizeram suas escolhas. Algumas espécies optaram por retornar às suas origens estelares, simplesmente se dissolvendo em luz e desaparecendo para dimensões invisíveis. Outras decidiram permanecer na Terra,
adaptando-se às condições locais e mesclando sua genética extraterrestre com formas de vida nativas. Os cristais de poder distribuídos por toda Akakor passaram por uma transformação final. Aqueles destinados a permanecer ativos foram programados para funcionar autonomamente durante milênios, enquanto outros foram selados em estado latente, aguardando o momento apropriado para reativar. Alguns cristais especiais foram entregues a guardiões específicos que receberiam instruções sobre quando e como utilizá-los. A biblioteca principal foi selada com proteções que garantiriam sua preservação através de qualquer catástrofe natural ou humana que pudesse ocorrer. Mecanismos automáticos foram instalados para regular temperatura, umidade e acesso, enquanto guardiães especialmente treinados receberam as chaves simbólicas que permitiriam abrir diferentes seções conforme a humanidade demonstrasse estar pronta para cada nível de conhecimento. Na manhã do último dia, quando as primeiras embarcações de luz começaram a se elevar silenciosamente sobre as montanhas, uma transformação sutil mais profunda ocorreu em toda Akakor. Era como se a cidade inteira tivesse respirado fundo e depois suspirado, ajustando-se à nova realidade de existir sem a presença física de seus criadores originais. Os últimos deuses antigos a partir foram aqueles que haviam desenvolvido vínculos mais profundos com a humanidade. Suas despedidas foram particulares e íntimas, repletas de promessas de que, embora a comunicação direta fosse interrompida, a conexão espiritual permaneceria eternamente ativa. Eles deixaram instrumentos especiais que permitiriam, em momentos de necessidade extrema, estabelecer contato através dos sonhos e da meditação profunda. Quando a última nave de luz desapareceu no céu da aurora, levando consigo os últimos representantes de uma era mágica, os habitantes de Akakor permaneceram em silêncio contemplativo, compreendendo que acabara de testemunhar o fim de um capítulo cósmico e o início de outro, no qual eles seriam os protagonistas principais de sua própria jornada evolutiva. Nos primeiros anos após a grande partida, quando o eco dos passos dos deuses antigos ainda ressoava pelos corredores vazios de Akakor, os habitantes da cidade subterrânea descobriram que a herança deixada por seus mestres era muito mais profunda e complexa do que haviam imaginado. Não eram apenas conhecimentos técnicos ou objetos sagrados, mas uma transformação fundamental na própria essência da humanidade que começava a se manifestar de formas surpreendentes. As crianças nascidas após a partida dos deuses demonstravam capacidades que seus pais jamais haviam possuído. Algumas desenvolviam naturalmente habilidades telepáticas, conseguindo se comunicar mentalmente não apenas entre si, mas também com plantas e animais da floresta. Outras manifestavam uma compreensão intuitiva de matemática e astronomia que surpreendia até mesmo os sábios mais experientes. Era como se a semente da divindade, plantada através de milênios de convivência, finalmente estivesse germinando. O sistema educacional de Akakor foi completamente reorganizado para responder a estas novas capacidades. Em vez de simplesmente transmitir informações, os mestres humanos aprenderam a guiar os jovens na descoberta de conhecimentos que já existiam latentes em suas mentes. As aulas se tornaram sessões de despertar interior, onde cada estudante encontrava seu próprio caminho para a sabedoria ancestral. A agricultura subterrânea floresceu de maneiras inesperadas após a partida dos deuses. As plantas pareciam responder melhor aos cuidados exclusivamente humanos,
como se finalmente pudessem expressar sua verdadeira natureza sem a interferência de energias superiores. Novas variedades surgiam espontaneamente, adaptadas especificamente às condições de Akakor e às necessidades nutricionais de seus habitantes. Você sabia que arqueólogos modernos encontraram evidências de técnicas agrícolas extremamente avançadas em sítios da Amazônia, datados de 12 de aproximadamente 10.000 anos atrás? Estas descobertas incluem sistemas de irrigação sofisticados e métodos de enriquecimento do solo que só foram redescobertos pela ciência no século XXI. A arte e a música de Akakor evoluíram para formas completamente novas durante este período. Artistas descobriram que podiam canalizar diretamente emoções e conceitos abstratos em suas criações, produzindo obras que tocavam o observador em níveis profundos da consciência. A música se tornou uma linguagem universal capaz de transmitir informações complexas sem necessidade de palavras, permitindo que conhecimentos fossem preservados em formas que transcendiam barreiras linguísticas. Os cristais de poder deixados pelos deuses antigos começaram a responder de forma diferente aos habitantes puramente humanos de Akakor. Em vez de simplesmente obedecer comandos, eles pareciam estabelecer parcerias simbióticas, amplificando as capacidades naturais dos usuários em vez de fornecer poder externo. Esta mudança forçou os Akakorians a desenvolver suas próprias habilidades internas, tornando-se menos dependentes de tecnologia externa. A medicina praticada em Akakor tornou-se mais holística e personalizada. Curandeiros descobriram que cada pessoa possuía uma assinatura energética única que determinava quais técnicas de cura seriam mais eficazes. O uso de plantas medicinais foi refinado a ponto de cada paciente receber fórmulas especificamente preparadas para sua constituição individual, resultando em taxas de cura que desafiavam qualquer explicação convencional. Durante este período, estabeleceu-se a tradição dos caminhantes da memória, guardiões especializados que viajavam regularmente entre Akakor e outras comunidades humanas espalhadas pela região, levando conhecimentos básicos e trazendo informações sobre mudanças no mundo exterior. Estes caminhantes eram treinados não apenas em técnicas de sobrevivência na selva, mas também em métodos de comunicação que permitiam transmitir informações complexas para povos com diferentes níveis de desenvolvimento cultural. A biblioteca de Akakor passou por uma expansão significativa durante estes anos. Além das placas de ouro deixadas pelos deuses, os habitantes começaram a produzir seus próprios registros, documentando descobertas, experiências e insights obtidos através de sua exploração independente do conhecimento ancestral. Estas novas adições eram gravadas em materiais diferentes, refletindo a abordagem mais orgânica e menos tecnológica da nova era. Os rituais religiosos de Akakor evoluíram para incorporar a nova realidade da ausência física dos deuses. Em vez de cerimônias que buscavam comunicação direta com seres superiores, desenvolveram-se práticas que focavam no despertar das capacidades divinas latentes em cada participante. Estas cerimônias se tornaram experiências transformadoras, onde os participantes descobriam aspectos de si mesmos que nunca haviam sido explorados. A organização política de Akakor também se adaptou às novas circunstâncias. O Conselho de Governo, anteriormente liderado pelos deuses antigos, tornou-se completamente humano, mas manteve os princípios de tomada de decisão baseada em consenso espiritual. As decisões importantes continuavam sendo tomadas
através de estados alterados de consciência que permitiam aos conselheiros acessar uma sabedoria coletiva superior. As expedições enviadas para explorar outras regiões da América do Sul descobriram que mudanças similares estavam ocorrendo em outras comunidades humanas que haviam tido contato com civilizações avançadas. Povos que nunca se haviam comunicado diretamente demonstravam desenvolvimentos paralelos, sugerindo que a transformação da humanidade era um fenômeno global orquestrado por inteligências que operavam além das limitações do tempo e espaço. Durante este período, foram estabelecidos os protocolos que garantiriam a preservação dos conhecimentos essenciais através dos milênios futuros. Sistemas redundantes de armazenamento de informação foram criados, incluindo codificação em canções, danças, padrões de tecelagem e até mesmo em modificações genéticas sutis que se manifestariam em gerações futuras quando as condições adequadas se apresentassem. Os mais sábios entre os habitantes de Akakor começaram a receber visões proféticas sobre o futuro distante da humanidade. Estas visões mostravam períodos de escuridão e esquecimento, mas também eras de redespertar quando os conhecimentos ancestrais ressurgiriam em novas formas adaptadas às necessidades de épocas futuras. Era reconfortante saber que o legado dos deuses antigos não se perderia, mas continuaria influenciando a evolução humana através de canais invisíveis. À medida que o sol se punha mais uma vez sobre as montanhas que protegiam Akakor, seus habitantes contemplavam com orgulho e gratidão o caminho percorrido desde a partida de seus mestres divinos, sabendo que haviam não apenas preservado o legado recebido, mas também contribuído com suas próprias descobertas para o tesouro de sabedoria que seria transmitido às gerações futuras. Entre as folhagens que sussurram segredos milenares e os riachos que cantam melodias esquecidas pelo tempo, a história de Akakor continua a ecoar através dos séculos como uma sinfonia inacabada. Hoje, quando observamos as imensas árvores da Amazônia, cujas raízes se entrelaçam em redes subterrâneas mais complexas que qualquer cidade moderna, ainda podemos sentir o pulsar de uma sabedoria antiga que nunca realmente se foi, apenas se transformou em linguagens que estamos reaprendendo a compreender. Os Uga Mongulala, guardiões desta memória extraordinária, continuaram sua missão através de gerações incontáveis, preservando não apenas palavras e rituais, mas uma forma completa de ver o mundo onde o divino e o humano dançam eternamente juntos. Quando Tatum Kanara decidiu revelar ao mundo moderno os segredos de seu povo, ele não estava quebrando um juramento ancestral, mas cumprindo uma profecia que falava de um tempo quando a humanidade precisaria redescobrir suas origens verdadeiras. Se você acordou agora, me conte o que estava sonhando. Afinal, os sonhos também fazem parte da história, e quem sabe nas paisagens oníricas de sua mente não ecoaram fragmentos das visões que os videntes de Akakor contemplavam durante suas cerimônias sagradas. A busca por Akakor, que se iniciou na década de 1970, continua até hoje, não apenas como uma expedição arqueológica, mas como uma jornada interior em direção a aspectos perdidos de nossa própria humanidade. Cada aventureiro que se embrenha nas profundezas da floresta amazônica, procurando vestígios da cidade subterrânea, está, na verdade, buscando a cidade oculta que existe dentro de si mesmo, onde conhecimentos ancestrais aguardam pacientemente o momento de serem redescobertos. As tecnologias que consideramos revolucionárias em nossa era moderna
comunicação instantânea através de redes invisíveis, manipulação de energia através de cristais, medicina baseada em frequências vibratórias, ecoam de forma surpreendente as descrições das capacidades que os habitantes de Akakor desenvolveram há milênios. Talvez não estejamos inventando o futuro, mas recordando um passado que nossa memória coletiva havia temporariamente esquecido. A preservação da floresta amazônica assume uma dimensão muito mais profunda quando considerada através da perspectiva das crônicas de Akakor. Cada árvore derrubada pode estar destruindo não apenas um ecossistema, mas também marcos de um mapa ancestral que guia para descobertas que poderiam transformar nossa compreensão da história humana. Cada espécie extinta pode carregar consigo códigos genéticos que conectam nossa época à era dos deuses antigos. Os xamãs contemporâneos da Amazônia, descendentes espirituais dos sábios de Akakor, continuam a praticar técnicas de cura e comunicação com plantas que desafiam as categorias da ciência moderna. Suas cerimônias com ayahuasca e outras plantas sagradas abrem portais de consciência que permitem vislumbres do mesmo tipo de sabedoria que orientava os habitantes da cidade subterrânea durante suas jornadas espirituais. A astronomia moderna tem confirmado progressivamente muitos dos conhecimentos atribuídos aos deuses antigos pelos Uga Mongulala. A descoberta de exoplanetas, a compreensão de ciclos cósmicos de milhões de anos e a percepção de que vivemos em um universo interconectado por energias invisíveis ecoam as descrições deixadas nas tradições orais da Amazônia. É como se estivéssemos, finalmente, desenvolvendo instrumentos capazes de verificar verdades que sempre estiveram disponíveis para aqueles que sabiam como acessá-las. A busca por Akakor tornou-se, ao longo das décadas, uma metáfora para a busca humana por significado e transcendência. Independentemente de sua existência física poder ser comprovada ou não, a cidade subterrânea dos deuses antigos representa o anseio universal por uma época dourada quando humanidade e divindade caminhavam lado a lado, when knowledge e sabedoria fluíam livremente entre todas as formas de consciência. As crianças indígenas que hoje crescem nas comunidades da Amazônia carregam em seus jogos e canções ecos das antigas tradições de Akakor. Quando brincam de construir cidades imaginárias nas árvores ou de conversar com spirits da floresta, estão mantendo viva uma forma de consciência que conecta o presente com um passado mítico onde tais atividades eram parte natural da vida cotidiana. A tecnologia moderna oferece ferramentas que poderiam finalmente permitir a localização física de Akakor, se ela realmente existir, escondida nas profundezas da Cordilheira do Acre. Radar de penetração terrestre, análise de imagens de satélite e mapeamento tridimensional de cavernas poderiam revelar estruturas que confirmem as descrições transmitidas pelos Uga Mongulala. Mas talvez a verdadeira descoberta não seja encontrar ruínas de pedra, mas redescobrir capacidades humanas que foram temporariamente esquecidas. A mensagem central das crônicas de Akakor transcende questões de veracidade histórica para tocar aspectos fundamentais da experiência humana. Nossa relação com a natureza, nosso potencial para a evolução espiritual e nossa responsabilidade como guardiões da sabedoria ancestral para futuras gerações. Estas questões permanecem relevantes independentemente de Akakor ter sido uma cidade física, real ou uma construção simbólica de verdades espirituais profundas. À medida que nossa jornada através das crônicas de Akakor chega ao fim,
podemos sentir que algo fundamental mudou em nossa perspectiva. As fronteiras entre mito e história, entre possível e impossível, entre humano e divino, se tornaram mais fluidas, abrindo espaço para uma compreensão mais ampla de quem somos e de onde viemos. Assim fechamos mais uma página do livro do tempo, deixando você no aconchego da noite. Quem sabe, no silêncio dos sonhos, uma civilização perdida não venha lhe contar um segredo? Boa noite, guardião da memória.